Olá, nós vamos falar sobre a cultura do crisântemo. Quem vai comentar sobre o assunto vai ser eu, Suelen e a Maria Bolzan. Então, o crisântemo ele pertence ao gênero botânico utilizado como ornamentação. Ele também é bastante utilizado em eventos, festas, ambientes internos de trabalho e em datas comemorativas. Ele tem origem chinesa, pertence à família das asteráceas, tem variedades derivadas da espécie Chrysanthemum mortifolium e reclassificada como Dendrobium grandiflora. Possui mais de 100 tipos e mais de 800 variedades comercializadas no mundo. Possui porte herbáceo com 1 metro de altura. Quanto aos fatores econômicos no Brasil, o crisântemo impulsiona a economia do país porque diminui a taxa de desemprego. Isso porque necessita de bastante mão de obra constante devido às renovações dos canteiros e também de outros cuidados. Durante as últimas 3 décadas no Brasil, o crisântemo foi a espécie ornamental mais cultivada entre as flores de vaso. Atualmente, ele ocupa o terceiro lugar entre as plantas invasadas, sétimo lugar na participação do mercado e o segundo lugar entre as espécies de flor de corte, considerando que São Paulo é o maior produtor do Brasil. Então, a floração ela é bem variável. Ela pode depender do clima, da região e do fotoperíodo. Ela é de plantas de dias curtos, floresce no outono ou no inverno e dependendo da região. Em regiões com latitudes baixas, não florescem naturalmente. O florescimento também pode ser induzido com exposição a períodos de 13 horas de iluminação diária, e no clima ele tem a sua produção excelente em temperaturas de 18 graus a 21 graus. O solo ele possui bastante substratos que são de extrema importância, como esterco bovino, as cascas de coco granuladas, as cascas de arroz e de café, e também é necessário fazer uma análise no solo para aplicar quantidades corretas. E o solo ideal para o crisântemo tem que ser bastante poroso, ter uma boa drenagem, rico em matéria orgânica e com o pH entre 5,5 e 7. Em relação ao sistema de cultivo, para plantio comercial, o mais adequado é fazer o cultivo em local protegido, né? Porque isso vai permitir o controle do ambiente. As estufas podem ser construídas tanto de material como de metal, e os modelos mais utilizados são o modelo capela, modelo arco e modelo londrina. Dentro desses locais protegidos é preciso fazer a instalação de ventiladores para fazer o controle da temperatura, de lâmpadas incandescentes 100 watts para fazer o controle fotoperiódico e de cortinas escuras para fazer o controle de dia curto. Quanto ao sistema de irrigação, para canteiros pode ser utilizada aspersão baixa e para vasos ou gotejamento. Então, a produção de mudas ela é realizada de forma vegetativa artificial, utiliza estacas de caule herbáceas apicais, retiradas de matrizes cultivadas sob dia longo. Mudas produzidas por enraizamento de estacas na porção apical das hastes. Os cultivares usados como matriz devem ser selecionados de acordo com o mercado e as características agronômicas favoráveis. E tem que ter adaptação ao clima e tolerância a doenças, como a ferrugem branca. Quanto ao controle fitossanitário, então as doenças fúngicas que mais acometem a cultura do crisântemo são murcha verticilar, tombamento ou dumping off, murcha do fusarium, mancha da septória, manchas foliares, oídio pulverulento, mofo cinzento e a ferrugem branca. Para controle dessas doenças que eu citei, pode ser feita a eliminação das plantas infectadas, utilização de material de propagação sadio, evitar lesões causadas por pragas, manter as plantas em melhores condições em questão de equilíbrio de nutrientes, fazer aplicação preventiva de defensivos em épocas de maior incidência de doenças, utilização de variedades tolerantes e resistentes, fazer a destruição dos restos culturais e fazer a rotação de culturas nas áreas de plantio. Também tem as doenças bacterianas, as bactérias mais comuns são as Pseudomonas marginalis, a Agrobacterium tumefaciens e a Erwinia crisanthe. Para controle delas, basicamente feito controle preventivo, empregado plantas matrizes sadias, aliadas à desinfestação dos canteiros ou de leitos de enraizamento.
Para as doenças viróticas, as mais comuns são essa Chrysanthemum vírus B, a CMV e a TSWV. Para controle delas, é feito normalmente, né, em geral, de forma indireta, porque se controla os vetores, fazendo então a eliminação das fontes de infecção. Quanto aos nematóides, são três, seriam o Aphelencoides rhizomatose, o Pratylencos penetrans e Meloidogene incognita. Para controle deles é basicamente fazer rotação de culturas e utilização de plantas antagônicas. Então, as principais pragas que atacam o crisântemo são as tripes, os ácaros, a mosca minadora e a mosca branca. O controle dessas pragas ele pode ser feito por iscas plásticas de coloração azul ou amarelo, o controle químico com o uso de inseticidas, como também o controle preventivo, que pode ser feito destruindo os restos culturais e evitar a entrada do inseto nas áreas de produção. Quanto à comercialização, a demanda comercial pelo crisântemo cresceu muito nos últimos anos, tanto no Brasil quanto fora dele. Os fatores que mais impulsionam essa comercialização são a possibilidade de produzir o crisântemo o ano inteiro, a facilidade de originar novas variedades mesclando cores, a durabilidade do preço, o preço se mantém estável, também atende aos padrões internacionais de qualidade para exportação, possui variedade de tamanho, de forma, de cor, a sua inflorescência ela tem uma grande durabilidade, o crisântemo tem uma resposta bem precisa ao controle do fotoperíodo, ele pode ser tanto cultivado como flor de corte, como planta de vaso, e o seu ciclo de vida curto vai permitir um retorno econômico bem mais rápido. Então, as principais variedades comerciais são as flores, com flores tubulosas, curtas e que tem várias cores. A minirida, que é parecida com a simples, só que ela é um pouco menor. A margarida de colher, que ela é parecida com a simples, só que ela vai ter flores na borda da inflorescência. A anema, que ela tem a inflorescência mais volumosa que a simples e flores mais tubulosas. A decorativa, que tem inflorescência com flores liguladas, diminui de tamanho das bordas para o centro. A pompom, que tem inflorescência constituída apenas por flores. A espaguete, que tem inflorescência grande, com flores menores no centro. E a encurvada, que tem forma côncava e fechando na inflorescência. Então, algumas tecnologias que são utilizadas no manejo do crisântemo, como o manejo da inflorescência da planta por inibição de florescimento nos dias curtos. Ele pode ser feito com lâmpadas de intensidade luminosa na faixa do espectro de 660 nanômetros e para obtenção nos dias curtos de indução floral nos dias mais longos, ocorre por meio da cobertura das plantas com material opaco, e a aplicação dos dias longos ele pode deixar a planta ainda mais alta. Também pode ser usada a fertirrigação, que ela é realizada o monitoramento das concentrações e a relação entre os nutrientes, a relação do pH e da condutividade elétrica. São utilizados substratos. E a hidroponia, que ela é usado água e nutrientes ou substrato para melhores condições físicas e dar suporte à planta. Também pode ser usado materiais como cascalho, areia, vermiculita, argila expandida, espumas sintéticas e fibras de coco. E no cultivo para o corte de flor, e o cultivo também pode ser com areia expandida. Então, as pesquisas econômicas na região. No Paraná, tem a maior produção do crisântemo na cidade de Apucarana, que corresponde a 14% da produção. Alguns pequenos produtores estão ampliando o cultivo de flores no Paraná,
principalmente na cultura do crisântemo, nas orquídeas e nas rosas. E o setor de flores no Paraná se recupera em meio à pandemia, dentre eles o setor do crisântemo. E a floricultura no Paraná envolve quase 1.000 produtores em 2020. Quanto à colheita, é feito o arranque da planta e o corte basal das hastes florais. O corte ele tem que ser feito acima dos tecidos lenhosos para facilitar a absorção de água. As folhas elas vão ser retiradas no terço basal da haste. O estágio de corte ele vai depender da espécie. As flores devem ser colhidas normalmente no período vespertino. Então, algumas curiosidades. Em grego, o crisântemo significa flor de ouro. Ele é cultivado há mais de 1.500 anos na China e foi levado ao Japão pelos budistas. Para os orientais, ele é o símbolo do sol. Pode estar relacionado à tristeza ou felicidade, depende da cultura. E na Europa são bastante utilizados em funerais. E no México ele representa uma declaração de afeto. Seria isso a nossa apresentação sobre o crisântemo. A gente agradece a atenção de todos. Até mais.